você ainda não sabe, ou se nunca ouviu falar em masculino e feminino, fique atento, agora vou lhe explicar. Se você ainda não sabe, ou se nunca ouviu falar em masculino e feminino, fique atento, agora vou lhe explicar. Se o nome é masculino, antes dele é um O que devo usar. Mas se ele é feminino é diferente, antes dele vem um A. O menino é um nome masculino, a menina já não é. Masculino tem nome de homem, feminino de mulher. É o rei e a rainha, a irmã e o irmão. Tem o galo e a galinha, a leoa e o leão. É o rei e a rainha, a irmã e o irmão. Tem o galo e a galinha, a leoa e o leão. Como vocês puderam ver, o assunto da nossa aula de hoje é gênero do substantivo. E para que vocês entendam bem direitinho esse assunto, que é bem fácil, bem tranquilo, eu gostaria que vocês abrissem o livro na página 127 e acompanhassem a leitura do poema Namoro Desmanchado, de Pedro Bandeira. Namoro desmanchado. Já não tenho namorada e nem ligo para isso. É melhor ficar sozinho? Namorar só dá enguiço. Eu conheço os meus colegas, sei que vão argumentar que para não ser mais criança é preciso namorar. Mas a outra só gostava de conversa e de passeio e queria que eu ficasse de mão dadas no recreio. E eu ali sentado e quieto no recreio lá da escola, de mãos dadas feito um bobo, vindo a turma jogar bola. Gosto mesmo é de brincar, faça chuva ou faça sol. Namorar não quero mais, eu prefiro é futebol. Pedro Bandeira. Nesse poema podemos observar substantivos do gênero masculino e do gênero feminino, como sozinho, namorada, sol e turma. Namorada e turma são substantivos femininos. Sozinho e sol são substantivos masculinos. Assim como o príncipe, que é substantivo masculino, e princesa, substantivo feminino. Cachorro, substantivo masculino, e cadela, substantivo feminino. Médico, substantivo masculino, e médica, substantivo feminino. Homem, substantivo masculino, e mulher, substantivo feminino. Antes dos substantivos femininos, podemos colocar artigos femininos. E antes dos substantivos masculinos, podemos colocar artigos masculinos. Mas o que é artigo? Gente, artigo é a palavrinha que vem antes do substantivo, determinando o gênero e o número. Ou seja, determinando o gênero, se é feminino ou masculino, se o substantivo é feminino ou masculino, e o número, se o substantivo está no singular ou no plural. Vejamos um exemplo. A bola é azul. Qual é o substantivo dessa frase? A palavrinha bola, que é um substantivo comum, certo? Mas esse substantivo é masculino ou feminino? Não sabem? Gente, é muito fácil. Para sabermos o gênero do substantivo, basta olharmos o artigo, ou seja, a palavrinha que vem antes. Lembram que eu falei que o artigo determina o gênero e o número do substantivo? Então, se o meu artigo é o A e A é um artigo feminino, o meu substantivo, a palavrinha bola, é o quê? É feminino também, certo? Nessa primeira frase, eu estou me referindo a apenas uma bola. Então, o meu substantivo está no singular, certo? Vejam que o artigo também está no singular, o verbo e o adjetivo. A segunda frase eu coloquei para que vocês pudessem ver a diferença de singular e plural. Vejam que na segunda frase eu falo sobre mais de uma bola. Então, o meu artigo está no plural. Consequentemente, o meu substantivo também está no plural, que é a palavrinha bolas, certo? São, que é o meu verbo, está no plural. E azuis, que é o meu adjetivo, também está no plural. Os artigos podem ser definidos a, o, as, os, ou indefinidos, uma, umas, uns. Aqui vocês podem ver os artigos femininos e masculinos, no singular e no plural. Lembrando que ainda teremos uma aula para falarmos especialmente sobre os artigos,
certo? Essa é apenas uma explicação rápida para que vocês consigam compreender melhor o assunto de hoje. Ah, e ignorem a cor, tá, gente? Os artigos femininos são os que estão em cima e os artigos masculinos são os que estão embaixo. Vejamos outros exemplos. O peixe nada. Qual é o substantivo da frase? Tempo. 3, 2, 1. Peixe, muito bem. Peixe é o substantivo da frase, mas é masculino ou feminino? Lembraram da dica, hein? Muito bem. O O é um artigo masculino, então o meu substantivo também é masculino. Vejam a frase abaixo. Os peixes nadam. Aí eu falo sobre mais de um peixe, certo? Por isso que a minha frase está no plural. Eu acrescentei um S ao artigo, um S ao substantivo e ao verbo eu acrescentei um M. Eu não poderia falar as peixes nadam ou umas peixes nadam, certo? Não combina. Então, o substantivo dessa frase é masculino. A Uitá tem uma bicicleta. Qual é o substantivo da frase? Bicicleta. Bicicleta é um substantivo comum, né? E o artigo, a palavrinha que vem antes, é masculino ou feminino? Feminino, uma. Eu não posso falar a Uitá tem um bicicleta, né? Não posso. Na frase abaixo, a Uitá tem umas bicicletas. Vejam que na primeira frase o meu substantivo está no singular. Na segunda frase, o meu substantivo está no plural. Por quê? Porque o meu artigo também está no plural. Eu estou falando sobre mais de uma bicicleta. Ô tia, mas se bicicletas está no plural na segunda frase, por que tem está sem o acento circunflexo? Porque essa palavrinha aí, a palavrinha tem, está, se referindo a Uitá. Quem é que tem umas bicicletas? A Uitá. A Uitá está no singular ou plural? No singular, porque eu estou falando de apenas uma pessoa, certo? É como se eu estivesse falando, ela tem umas bicicletas, ou seja, esse tem aí está na terceira pessoa do singular e não do plural. Já no terceiro e último exemplo, eles têm um brinquedo. O substantivo dessa frase é a palavrinha brinquedo, certo? Brinquedo é um substantivo masculino ou feminino? Olha o artigo. O artigo que antecede esse substantivo é um. Então, se o meu artigo é masculino, o meu substantivo também será masculino. Ou seja, brinquedo é um substantivo masculino. Lembrem-se que o artigo determina o gênero e o número do substantivo. Nessa frase, nós podemos ver o tem com acento circunflexo, indicando o quê? Que ele está na terceira pessoa do plural, certo? Nessa frase, sim, eles têm. Eles é o quê? É um pronome que está na terceira pessoa do plural. Por isso que na frase eles têm os brinquedos, o tem está com acento circunflexo. Tia Natália, existe substantivo de dois gêneros? Sim, existe. São aqueles que apresentam apenas uma forma para o feminino e para o masculino. A única coisa que muda é o artigo, justamente para identificar o gênero ao qual refere-se a palavra. Vejamos os exemplos. Agente. Ô tia, a gente não é separado? A senhora escreveu errado. Não, eu não escrevi errado. Existe agente junto e agente separado, certo? São palavrinhas que têm a mesma pronúncia, mas que têm grafia, ou seja, a forma escrita diferente e também significados diferentes. Ou seja, são palavrinhas homônimas, que têm a mesma pronúncia, mas grafia e significados diferentes, certo? Quando eu escrevo agente junto, eu estou me referindo ao agente de polícia, ao agente de saúde, né? Por quê? Porque agente junto é uma pessoa que atua em uma determinada área, em uma determinada função, certo? Já o agente separado é no sentido de nós, né? Nós podemos falar assim: nós vamos à praia ou a gente vai à praia, certo? Então, a palavrinha agente separada deve ser utilizada no sentido de nós, certo? Não esqueçam. Continuando, esses substantivos que vocês veem
agente, artista, chefe, cliente, colega, dentista, doente, estudante e fã são todos substantivos de 2 gêneros. A única coisa que muda é o artigo, justamente para determinar o gênero do meu substantivo. Se eu falar o chefe chegou atrasado, o O, que é o artigo da minha frase, vai determinar o gênero, certo? Então, eu estou falando de um chefe, de um homem, certo? Mas se eu falar a chefe chegou tarde, eu estou falando de quê? De uma pessoa do gênero feminino. Por quê? Porque o meu artigo, o a, é feminino. Agora que vocês já prestaram atenção, né, já viram aí as dicas, nós vamos fazer as atividades, tá bom? Vocês vão abrir o livro na página 129 e o exercício vai até a página 132. Na primeira questão, vocês devem ler o texto Três Tias, certo? De Elias José, e em seguida sublinhar, ou seja, passar uma linha embaixo de todos os substantivos femininos do texto. A dica é que o texto tem, ao todo, 10 substantivos femininos. Na segunda questão, tem as palavrinhas tia, madrasta, filha, avó, nora e sogra. Todas estão no feminino. Vocês devem escrever o masculino, tá certo? A forma masculina dessas palavras. Na terceira questão, tem outro texto. Olha que beleza, quantos textos para ler. Vocês devem ler o texto e, ao final da leitura, sublinhar os substantivos e os artigos. Na quarta questão, você vai precisar de lápis de cor, na cor azul e na cor amarela. Com a cor azul, você vai pintar os quadrinhos, certo? Que correspondem aos substantivos masculinos. Com a cor amarela, você vai pintar os quadrinhos que correspondem aos substantivos femininos. Lembrem-se da dica para identificar o gênero do substantivo, tá, gente? Basta colocar o artigo antes do substantivo. Vou dar um exemplo utilizando a palavra sandália. A sandália ou o sandália? A sandália, certo? Então, sandália é um substantivo feminino. Devo utilizar que cor para pintar o quadrinho? A cor amarela, muito bem. Na quinta questão, você vai passar o artigo e o substantivo para o masculino. Por exemplo, a médica. A médica está no feminino, tanto o artigo quanto o substantivo. Então, você vai escrever a forma masculina, que seria como? Pensem e respondam. A sexta questão é facílima. Você vai completar as frases com os artigos adequados. Para isso, basta lembrar quais são os artigos, que são a, o, as, os, uma, umas e uns. Na sétima, você deve encontrar no diagrama 7 palavras que estão no masculino, certo? Após encontrar as 7 palavras, basta escrevê-las nos espaços ao lado. E a oitava? A oitava tem um poema, O Almoço e a Sobremesa, de Marciano Vasques Pereira. Você vai ler o poema e depois circular os substantivos escritos no gênero feminino. Aí vai uma dica, ao todo são 9 substantivos femininos. Tem no título também, hein? Não esqueçam de circular, tem um substantivo feminino no título. Na nona questão, você vai associar o substantivo masculino ao feminino. Então, a primeira palavrinha é senhor. Senhor. Qual é o feminino de senhor? Você vai identificar qual é o feminino de senhor e vai colocar o número correspondente. Por fim, na 10ª questão, você vai observar alguns personagens de histórias infantis e depois preencher o quadrinho com os símbolos, tá certo? Estrela para indicar o gênero masculino e círculo para indicar o gênero feminino. Beijinhos para os meus alunos, para os alunos de tia Jeane e de tia Vancélia, que também são meus alunos, não é? E até a próxima aula.